Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 6 do PET volume 3 do ano 2021, do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Física. Atividade 1. Um bloco de 4 kg de massa e velocidade de 10 metros por segundo, movendo-se sobre um plano horizontal, choca-se contra uma mola, como mostra a figura. Então, temos aqui uma mola e aqui vem um bloco e entra em contato com essa mola, entrando em choque com uma certa velocidade. Sendo a constante elástica da mola igual a 10.000 newtons por metro, o valor da deformação máxima que a mola poderia atingir em centímetro é. Agora vamos fazer o cálculo para ver como fica esse resultado. Então, nós temos a energia cinética, ela vai ser igual à energia potencial elástica. Ela vai haver a conservação de energia. A massa foi dada no enunciado de 4 kg. A velocidade é 10 metros por segundo. A constante foi citada que é 10.000 newtons por metro. Então, pede para calcular a deformação em centímetro. Então, a fórmula de energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial elástica é a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. A massa é 4, a velocidade é 10 ao quadrado sobre 2. A constante é 10.000. A deformação nós vamos calcular sobre 2. Então, aqui, 4 dividido por 2 é 2. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 100, 200. Agora aqui temos 10.000 dividido por 5, dividido por 2, é 5.000, vezes x ao quadrado. Então, 200 é igual a 5.000 vezes x ao quadrado. Só conservei. Agora aqui eu tenho x ao quadrado é igual, eu vou pegar esse valor 200 e dividir por 5.000. Então, x ao quadrado é igual a 0,04, pois 200 dividido por 5.000 é 0,04. Como aqui está o quadrado, esse resultado agora eu calculo ele em raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,04 é igual a 0,2. Então, 0,2 metros passando para centímetro é igual a 20 centímetros. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Atividade 2. Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas nessa figura a seguir. Daniel tem o dobro do peso de André, e a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está seu irmão. Em um certo instante, os dois começam a se escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito. Então, está aqui André, aí ele tem uma determinada massa, e Daniel tem o dobro da massa do seu irmão André. André está aqui a uma certa altura, em comparação aqui com o nível de referência aqui, que é o solo, e Daniel tem a metade da altura de André. Então, com base nisso aqui, nós temos a massa de André é uma massa X e a massa de Daniel é o dobro, é 2 vezes essa massa de André. Então, podemos analisar que a energia potencial gravitacional aqui de André vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia potencial gravitacional de Daniel vai ser a massa, duas quantidades de massa, em comparação com André, vezes a gravidade, vezes só a metade da altura, em comparação aqui com André. Agora diz, é correto afirmar que nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão. Eu fiz alguns cálculos aqui para facilitar o entendimento dessa atividade, aqui a parte, onde aqui eu fiz o seguinte. André, aqui é André, aqui é Daniel e Daniel. Primeiro passo, eu coloquei aqui a energia potencial de André e simulei alguns valores.
Então, a energia potencial de André é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia potencial gravitacional de Daniel é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que André, a massa de André é só a metade da massa de Daniel. Então, Daniel é o dobro da massa, eu coloquei 100. A massa de André é a metade, eu coloquei 50. A altura que Daniel está é uma altura só a metade. Então, eu coloquei 5 e a altura de André, que é o dobro, eu coloquei 10. 50 vezes 10 vezes 10, 5.000 joules. 100 vezes 10 vezes 5, 5.000 joules. Então, podemos concluir que a energia potencial gravitacional de André e de Daniel é a mesma coisa. Agora, vamos aqui para outro referencial. A energia cinética ela é igual à energia potencial gravitacional no sistema conservativo. Então, eu tenho a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, que é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é igual à energia potencial gravitacional. Corta massa aqui com massa aqui, sobra velocidade ao quadrado, que vai ser igual esse 2 vezes a gravidade vezes a altura. Para Daniel, eu vou ter a massa é 2 vezes, a massa é maior, tá vendo que aqui é 100, aqui é 50, então é 2 massa vezes v ao quadrado sobre 2. A massa é 2 vezes também, aqui de novo na fórmula da energia potencial gravitacional, vezes gravidade, e a altura é só a metade. Aqui é 5, aqui é 10, então aqui é só a metade, h sobre 2. Corta 2m com 2m, aqui eu pego V2 é igual a 2 vezes a gravidade vezes h sobre 2. 2 aqui e 2 aqui eu corto os dois, sobra v ao quadrado é igual gravidade vezes altura. Agora, novamente, eu tenho aqui 2 e aqui eu não tenho número nenhum. Nesse caso, dá para perceber que a velocidade de André é uma velocidade maior do que a velocidade de Daniel. Eu vou colocar aqui, substituir a gravidade por 10, a altura que eu vou colocar 10 e a altura que também eu vou colocar 10. Aqui nesse caso aqui já foi simplificado, então é a mesma. E aqui nesse aqui tem 2, então 2 vezes 10 vezes 10, 200. E aqui 10 vezes 10, 100. Então aqui eu já percebo que o resultado aqui deu diferente. Então, a velocidade de André é maior do que a velocidade de Daniel. Agora, como aqui teve um valor 200 e aqui 100, eu peguei esses valores e joguei aqui na fórmula da energia cinética para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? V2 igual a 200, V2 igual a 200. V2 igual a 100, V2 igual a 100. Eu trabalhei com números fictícios. Então, aqui para André, a energia potencial é igual à energia cinética. Para Daniel, a energia potencial é igual à energia cinética. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui também é a mesma coisa. A energia potencial, nós já vimos aqui que eu achei 5.000 joules para Daniel e para André. Então, eu coloquei 5.000 joules aqui, que é a energia potencial gravitacional ou energia cinética. A massa de André eu coloquei 50 quilos, que é a massa dele, vezes v ao quadrado sobre 2. 5.000 é igual a 50 sobre 2, 25, vezes V2. V2 é igual a 5.000 dividido por 25, que é igual a 200. Então, como aqui está o quadrado, eu vou colocar a raiz quadrada de 200, que é igual a 14,14 metros por segundo. Para Daniel, a massa aqui de Daniel, eu vou colocar 100, porque a massa é o dobro da massa de André. Então, a energia potencial é a mesma, então a energia potencial e a energia cinética é igual. 100 dividido por 2, 50. Agora, V2 passa para o lado de cá, fica 5.000 dividido por 50 é igual a 100. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10.
a velocidade de Daniel é uma velocidade inferior à velocidade de André. Porém, a energia cinética dele é igual à energia cinética do outro. Então, com base nessas informações, nós vimos aqui, energia cinética diferente está fora. A outra aqui, energia cinética diferente, também está fora. Energia cinética igual, certo. Energia cinética igual, certo. Módulo de velocidade igual, não. A velocidade, nós vimos que a velocidade de André é maior. A velocidade de André aqui vai atingir uma velocidade superior à velocidade aqui de Daniel. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Atividade 3. Uma moeda é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Que altura atinge a moeda? Despreze os atritos e adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no momento que joga essa moeda verticalmente para cima, ela tem uma energia cinética. Essa energia cinética, no início do lançamento para cima, vai ser igual à energia potencial gravitacional quando ela atinge a altura máxima. Então, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, e a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa foi dada aqui na atividade? Não, né? Não tem massa, então corta a massa, né, da energia cinética e corta a massa da energia potencial gravitacional, que a massa da moeda é a mesma. V ao quadrado. A velocidade foi citada aqui, ó, 6 metros por segundo. Então, 6 ao quadrado sobre 2, que é igual. A gravidade foi citada aqui 10 vezes a altura. 6 vezes 6, 6 ao quadrado é 36, dividido por 2, que é igual a 10 vezes a altura. 36 dividido por 2 é 18, que é igual a 10 vezes h. A altura é igual a 18 dividido por 10, que é 1,8 metros. Então, a moeda, quando é lançada verticalmente aqui para cima, ela atinge uma altura de 1,80 m, ou 1,8 metros. Atividade 4. Na figura estão representadas duas situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho de forças conservativas e dissipativas. Então, temos as forças conservativas e dissipativas aqui na situação 1 e na situação 2. A força aqui em 1. O bloco é arrastado pela força U sobre o plano horizontal. Por causa do atrito, quando a força F cessa, o bloco para. Ou seja, aqui é a situação 1. Eu tenho um bloco, aqui está sendo aplicada uma força nesse bloco com que ele vai deslizar aqui da esquerda para a direita. Só que aqui eu tenho o atrito. Então, por causa do atrito, a força cessa e o bloco para. Chega um momento que o bloco vai parar. Por quê? Porque a força de atrito atua aqui ao contrário da força. Então, nesse caso aqui, nós temos uma força dissipativa. E ela é dissipativa devido a essa força de atrito. No caso aqui, a energia mecânica aqui do sistema, quando esse bloco vai em atrito aqui com o solo, vai esquentar, vai produzir o calor. Então, a energia mecânica aqui, uma parte vai produzir a energia térmica. Agora, na situação 2, o bloco preso à mola e em repouso no ponto zero é puxado pela força F sobre o plano horizontal, sem que sobre ele atue nenhuma força de resistência. Ou seja, aqui o bloco está aqui preso a essa mola e em relação ao ponto zero, ele está em repouso. E aqui está falando que não tem nenhuma força de resistência. Se não tem força de resistência, aqui vai ser conservativa, vai conservar. Depois de um pequeno deslocamento, a força cessa e o bloco volta. Então, quando puxa esse bloco, ele vai vir para o lado da direita, em relação aqui ao ponto zero. Ele vem para a direita. Quando essa força cessa, o bloco vai voltar.
puxado pela mola e passa a oscilar em torno do ponto zero. Então, esse bloco ele fica para o lado direito e para o lado esquerdo ao mesmo tempo. Então, ele oscila em torno aqui do ponto zero. Essas figuras ilustram. Então, aqui na alternativa 1, na alternativa A, 1 é exemplo de trabalho de força dissipativa, correto, por causa da força de atrito. Essa força de atrito causa um trabalho de força dissipativa, para o qual a energia mecânica não se conserva. Isso aqui não vai conservar a energia aqui, porque tem forças atuando aqui, no caso a força dissipativa. Em 2, exemplo de trabalho de força conservativa, no caso aqui a força elástica, correto, para o qual a energia mecânica se conserva. Se o sistema aqui deu a conservativa, então a energia mecânica vai se conservar. Então a letra A é a opção correta. A situação B. Exemplo de trabalho de força dissipativa para o qual a energia mecânica se conserva. Não, é para o qual a energia não se conserva. E aqui em 2, a energia mecânica se conserva, aqui colocou que não se conserva. A situação aqui nas outras. Em C, exemplo de trabalho de força conservativa em 1? Não. Em 1 é dissipativa. Em 2, exemplo de trabalho de força dissipativa, errado. Em 2 é a força conservativa. E a letra D. 1, exemplo de trabalho de força conservativa, errado. É dissipativa em 1 e conservativa em 2. Aqui em 2, trabalho de força dissipativa, trocou. E aqui onde fala que se conserva e o outro não se conserva, inverteram tudo aqui nessa D. E a letra E, 1 é exemplo de trabalho de força dissipativa, devido à força de atrito, correto. Em 2, tem um exemplo de trabalho de força conservativa, devido à força elástica, correto também. Mas em ambos, a energia mecânica se conserva. Está errado isso aqui, ó. Errou tudo. Ou seja, em 1, quando tem a força dissipativa, a energia não se conserva. E em 2, onde eu tenho uma força conservativa, a energia mecânica se conserva. Pessoal, finalizamos aí a correção desse PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de dar um like aí, de compartilhar para os colegas, de fazer os comentários e, além de se inscrever no canal, ative o sininho aí, porque logo logo vai sair o PET 4 e a gente vai estar aqui novamente com vocês. Valeu!